Olá, seguidores do Podtech, sejam mais uma vez bem-vindos a um novo episódio para esse podcast que é oferecido e desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, aqui no campus de Paraná. Hoje nossa conversa conta com a participação de Marcos Rocha e Washington Silva. Eles estão aqui por ocasião da palestra que eles vieram ministrar no campus, no UFRJ de Paraná, sobre a construção de hubs de empreendedorismo e investimento na Amazônia Legal, a qual acabamos de assistir. Marcos Rocha é graduado em Biblioteconomia pela UFAM e é pós-graduando em Gestão de Negócios Inovadores e em Gestão, Liderança e Inovação pela Uninter, certo? Ele atua na gestão de projetos e incentivos fiscais no SUFRAM e atua há mais de 2 anos com a gestão de comunidades do Impact Hub Manaus. E o Washington Silva é publicitário pelo UFG, com pós em macroeconomia pela FIPE de São Paulo e tem experiência profissional em marketing e gestão de projetos sociais. Tudo certo, né? Então, boa noite, gente. Boa noite. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Para começar, eu queria só quebrar o gelo e falar uma coisa que eu achei interessante. Todos vocês têm formação não exatamente inicial em gestão, né? E ainda assim vocês vieram trabalhar com a gestão. Como é que foi isso para vocês? Decidem quem quer começar. Marcos começa. Na verdade, eu sou formado em Biblioteconomia, né? Antes de tudo, boa noite a todos. Obrigado pelo convite também, o IFRO. Foi bem interessante a palestra, né? A gente vê bastante gente interessada quando a gente fala em empreendedorismo, quando a gente fala em inovação. Eu, como bibliotecário, atuei durante um determinado período ali, depois da graduação, e eu sempre tive afinidade, na verdade, com conhecimentos de gestão, enfim. No meu último ano da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer parte de um voluntariado de uma organização que trabalhava com a parte de liderança, formação de liderança. Mesmo aqui o Washington também fez parte, a gente se conheceu lá. E aí foi onde eu fui tendo afinidade, fui namorando com essa parte de gestão de negócios, gestão de pessoas. Tive algumas experiências aí no exterior. Morei 1 ano na Bolívia, trabalhando com gestão de pessoas, e 1 ano e pouquinho na Guatemala, trabalhando já com a parte de gestão de vendas, enfim. E trabalhei depois na área comercial. Então, basicamente, eu passei muito mais tempo depois da minha formação trabalhando com gestão e em lugares que me deram a oportunidade e a possibilidade de trabalhar independente da minha área de formação. Acho que isso que é bem interessante. Assim, por exemplo, eu estou no Impact Hub, trabalhei já com gestão de projetos lá, em alguns projetos específicos, e depois de 1 ano, eu acho, trabalhando lá, e eu tive a oportunidade de gerir agora a área de comunidades. Então, que também era uma coisa que eu não tinha experiência. E fui aprender gerindo, né? Então, foi esse processo, assim. Aprendeu durante o voo. E tá sendo até hoje, na verdade. Então, a área abraçou aí a participação nesse programa que a gente veio apresentar aqui, que é o EcoAN, com o desenvolvimento de ecossistemas de bioeconomia. E, na verdade, me sinto muito privilegiado por isso, pelas experiências que eu passei, me deram a oportunidade de aprender muito na prática. Então, ao passo que eu ia me capacitando, lógico, estudando, enfim, eu ia também tendo a oportunidade de colocar isso em prática. Então, foi esse caminho que foi me levando aí para a gestão de negócios, né? Sim. E eu caí, acho que paraquedas, assim, no meio empreendedor. De repente, alguém falou assim, o nome disso é empreendedorismo. Eu tô aqui dentro disso aí também. Eu formei publicidade e propaganda, fui trabalhar no terceiro setor, gostava dessa faixa mais comunitária, de trabalhar ali em pessoal e tudo mais, de chegar e vamos montar aqui uma associação e tudo isso. Trabalhei, atuei nessa ONG de liderança junto com o Marcos, por conta da universidade. Vamos ver o que a universidade está oferecendo. Eu fazia publicidade e propaganda, eu gostei muito ali da agência Júnior e fui testar a vida nessa ONG. E eu cresci bastante ali dentro. Também tive a oportunidade de conhecer alguns lugares e assim que eu saí, eu fui trabalhar em uma outra organização que de repente eu caí mesmo em paraquedas. Eu descobri que eu ia trabalhar fazendo pressão no governo para aprovar algumas pautas que eram interessantes para o terceiro setor. Entendi. E eu cheguei lá, nossa gente, a gente então vai falar com deputados, parlamentares. Eu cheguei lá e vi que o mundo fazia isso, né? As empresas já fazem isso há muito tempo, e a diferença era que a gente fazia isso de uma forma mais clara e aberta.
Então eu comecei a trabalhar muito próximo com o poder público para aprovar temas como o marco civil da internet, marco regulatório das organizações da sociedade civil. Trabalhávamos com algumas pautas também de interesse do poder público. Que foi o período que você trabalhou, que eu tinha visto com advocacy, né? Isso, exatamente, com esse termo aí que o Brasil e nunca traduziram ele muito bem. Mas eu sempre gostei que a gente trabalhava de uma forma muito aberta e chamavam isso de empreendedorismo dentro de governo, assim, sabe? Que era uma forma nova de atuação de governo, mais aberta. Eu vi que o empreendedorismo era uma coisa muito mais ampla do que exatamente você criar uma empresa. Mas você ter uma postura de inovação, enfim, de construção. Acho que então não é uma definição muito clara disso, assim, Emílio. E logo depois, eu sou do Tocantins, né? Fui aquela velha história. Fui tentar vir em São Paulo, formei em Goiânia, estudei em Brasília, desci para São Paulo, fui lá tentar a vida. Mas eu sempre tive essa vontade de voltar e trabalhar com alguma coisa na região norte, assim, né? Que bacana. E o Impact Hub Manaus me abriu essa porta. Então, eu comecei a ter experiência mesmo com o empreendedorismo ali, stricto sensu, vamos dizer assim, dentro do Impact Hub Manaus. E tem sido uma experiência muito fortuita. E eu vejo que muito da experiência que eu aprendi atuando junto com o governo, organizações do terceiro setor, ajudando a criar associações e tal, isso é muito utilizado dentro do ambiente empreendedor também. Tem suas próprias regras, seu próprio verbo, sua própria linguagem, mas é uma postura bem similar, assim, sabe? Se comunica muito, né? Isso. Que legal. Eu gostei muito da palestra de vocês e muita coisa ficou esclarecida antes que eu tivesse falar com vocês. Eu tava muita coisa no ar, não sabia muito bem o que perguntar, mas vendo a palestra tive até que mudar algumas coisas. Mas ainda assim, tem coisas que o nosso ouvinte, o seguidor não teve contato com a palestra. Eu queria que você explicasse um pouco sobre o Impact Hub, para quem tá ouvindo. Sim, vai lá mais. Tá. Então, na verdade, o Impact Hub em Manaus, ele surge muito dessa provocação, como eu falei, na palestra, de a gente tá cansado, na verdade, de ouvir que eu vou dar o exemplo específico de Manaus, porque é a cidade que eu sou, tá? Mas a gente expande isso pro norte também, que aqui não tem, que eu preciso ir para fora para estudar, para me qualificar, para ter oportunidades, eu quero crescer na vida, então tenho que ir para São Paulo, eu tenho que ir para outro país, enfim. E, na verdade, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. A gente ouvia muito o quanto que a nossa região tem muito potencial a ser explorado, tem muito potencial. E com esse cansaço, com esse incômodo, né, de não somos só um potencial, a gente tem muita potência aqui, a gente tem muita gente fazendo acontecer, né? Veio que combater um pouco esse discurso. Exato, então vamos mostrar quem que tá fazendo acontecer já na nossa região, vamos dar evidência a isso, vamos colocar essas pessoas para conversarem entre si, né? Vamos reunir esses atores. Surge então o Impact Hub Manaus, inicialmente no braço, na verdade, de programas. Então é um programa, a gente fica incubado lá dentro da FAS, da Fundação Amazônia Sustentável, e começa a rodar um programa de desenvolvimento e mobilização ali comunitária. Mais na frente a gente vem com o espaço físico, então para ser esse hub, esse conector, né, desses agentes, dessas empresas, dessas organizações, enfim, dessas pessoas que querem fazer acontecer na região. E aí a gente começa a formar então uma comunidade de impacto que a gente tem na nossa cidade. E hoje a gente atua com esses 3 braços, né? Então a gente tem projetos que a gente chama de programas de desenvolvimento de negócios, de desenvolvimento de território, de formação de lideranças. A gente tem a rede de membros do Impact Hub que trabalham muito ali os principais valores que a gente tem, né? Que é coragem, colaboração e confiança. Então a gente trabalha muito isso de promover conexões, dar visibilidade para os negócios que precisam ser mais vistos, enfim, ser mais conhecidos, e trazer conteúdo também. Quais são as últimas tendências que estão acontecendo no mercado, o que está se falando e que a gente precisa falar aqui também. Então, e muito, muito ligado às questões de negócios de impacto, né? A gente fala de Amazônia porque nós somos amazônidas, então
Por que todo mundo lá fora olha e fala sobre a Amazônia e quem tá aqui dentro não tá falando, não tá fazendo? Então a gente provoca muito essas discussões através dos eventos que a gente realiza, através das chamadas que a gente faz, né? Então, desde soluções para a cadeia produtiva, por exemplo, é porque a gente que tá aqui dentro precisa falar sobre isso, precisa mostrar essas soluções, precisam sair daqui, né? Então o Impact Hub ele faz um pouco de tudo isso através desses 3 braços, como a gente atua, né? Sim, vocês falaram bastante, inclusive, do braço empresarial na palestra, né? Mas você poderia falar um pouquinho mais sobre os outros 2? Vocês poderiam, tipo, de desenvolvimento territorial, você falou, e... Os 3 pilares principais são os programas, a comunidade e o espaço físico, né? E aí eu acho que eu foquei um pouquinho mais na comunidade, porque é a minha sardinha, né? Que é o que eu trabalho, que é com a rede de negócios. Mas o Washington depois puxou um pouquinho mais os programas que a gente desenvolve. E o terceiro pilar é o espaço físico, né? A gente tem ali o coworking, a gente tem as salas de reuniões, a gente tem auditório, enfim. Beleza. Só para complementar um pouquinho, acho que o programa é a forma que nós encontramos de sair desse modelo de negócio que é o Impact Hub, do time de comunidade, que é bem interessante, e também de espaço físico. E surgiu da própria comunidade, né? As pessoas estão lá discutindo, falam, tá, surgiu demanda. A gente está discutindo a teoria de empreendedorismo, mas lá fora o pessoal... sim. Então, porque o Impact Hub, ele tem alcance global, né? Isso. Mas, global. Então, o modelo de negócio dele não necessariamente incluía programa? Como que é isso? Não, o Impact Hub, ele tem esses 3 pilares, né, de atuação. Mesmo global, assim. Mesmo sendo global. O que diferencia é que cada Impact Hub, ele tem autonomia para atuar em qual das vertentes. Por exemplo... o Impact Hub de São Paulo, ele não tem espaço físico. Ele atua com programa, prioritariamente por programas. Na pandemia eles fecharam, durante o período de isolamento eles fecharam o espaço físico e nunca voltaram. Há uma conversa de que volte a partir do ano que vem um espaço físico. Então, por exemplo, no começo a gente não trabalhava com espaço físico nem comunidade. E aí depois que a gente teve o próprio espaço físico, saiu de lá da incubadora da FAZ, a gente pegou esses outros 2 braços. Então, cada vou dizer assim, filial, não vou dizer filial, na verdade. Mas, enfim, cada Impact Hub, ele tem a sua autonomia para definir. Tipo, segundo a realidade aqui do nosso ecossistema, o que a gente mapeou, vou dar um exemplo. De Paraná, a gente mapeou aqui, o Impact Hub daqui não vai ter comunidade, por exemplo. A gente vai trabalhar só com projetos. Interessante que você mesmo falou aqui, durante a palestra, você deu um enfoque, né, à sua área, que é a gestão de comunidades. E é um aspecto do empreendedorismo que as pessoas não pensam intuitivamente, né? E o que você falou, o empreendedorismo é muito mais do que só realmente abrir negócio, abrir empresas. E aqui na região sul-sudeste tem uma tradição maior, né, sobre empreendedorismo como mentalidade, não só como abrir empresa, etc. Mas vocês acham que aqui no norte, para além de Manaus e Belém, existem centros urbanos que têm esse potencial de irradiar esse tipo de coisa, esse tipo de cultura? É o que a gente está fazendo aqui, né? Sim, mas vocês também mencionaram que, tipo, tem 3 cidades que são focos de vocês, né? Tefé no Amazonas, de Paraná e Rio Branco no Acre. Mas vocês também comentaram que eles são uma espécie de, tipo assim, que estão fazendo a própria coisa, né? Tipo, estão um pouco isolados, mas têm atividade para poder conseguir integrar com Manaus. Isso. E a ideia não é nem necessariamente integrar com Manaus. Entendi. Para puxar que Manaus, a ideia não é ter essa força gravitacional. Entendi. Puxa as coisas pro centro da cidade. Mas o que a gente identificou é que a própria região ela tem desafios logísticos, de comunicação, que isso é de conhecimento de qualquer pessoa. Você viajar de avião de Porto Velho para Manaus, você visita Brasília em horários cruéis, assim. Então, a própria região apresenta esses desafios pra gente. E o que a gente identifica hoje é que com essa visibilidade que a Amazônia ganha no mundo todo, as pessoas olham para isso e chegam nos lugares mais fáceis, que são Belém e Manaus. E não tem como nós falar em desenvolvimento da Amazônia numa região tão insular assim, né, que tem negócios tão pontuais, tem redes tão isoladas, se a gente ficar concentrado só nesses lugares. Então a gente vê que tem muita coisa boa acontecendo. Macapá hoje está crescendo muito em termos de tecnologia, está investindo bastante nisso.
algumas regiões também, cidades específicas do Pará, a gente vê isso também na própria em Boa Vista, em Roraima. Então, a nossa ideia era começar a conversar, chamar para conversar conosco, e nós também irmos lá visitar esses lugares. E Ji-Paraná era um lugar que a gente já via esse potencial há algum tempo, né? E é bem conhecida pela questão do agronegócio, que é bem forte aqui, né? Mas também nós vemos oportunidades em crescimento em outros frentes, pela capacidade intelectual que foi instalada na cidade. Você até mencionou, né, o fato de ter um campus do IFRO. Pela própria rede que já existe aqui também, tanto que a escolha da cidade partiu dessa variação que a gente fez. Nós colocamos diversos outros lugares também ali, né? Então a gente escolheu aqui primeiro uma região da Amazônia que é menos assistida, né? Essa Amazônia mais ocidental, tem três cidades, estão mais para esse lado ocidental da coisa. Que nós vimos que já chega muita coisa ali da região do Pará, né? Comparado aqui, a gente queria começar por esse espaço. Você disse que tem um planejamento de ficar mais ou menos 3 anos aqui, né? Isso. Nesses 3 anos, vocês têm ideia de que tipo de programa vocês buscam ofertar? Vai ser um foco em programa? Vai ter um espaço físico? Você tem noção? A gente está descobrindo isso agora, a razão da nossa visita. Entendi. Uma investigação. Mas com certeza vai ter programa. Nesse mapeamento é muito legal a gente falar que essa visita ela vem com esse objetivo, sabe? Antes da gente chegar aqui com um impresso de então ao longo desses 3 anos a gente vai desenvolver isso, vai ser dessa maneira, com essas pessoas, a gente veio pra cá pra conversar com quem tá aqui, com quem tá fazendo acontecer. Claro, a gente tem entregáveis ali mínimas nos 3 lugares, sem dúvida. Mas a gente veio justamente para conversar e entender o que tem aqui, quem é que tá fazendo acontecer, que tipo de perfil de negócio realmente existe, porque se a gente vai falar em investimento em negócios, a gente pode vir com uma proposta e não ter nenhuma inscrição, porque nenhuma inscrição se adequa a isso, ou a gente pode ter uma necessidade de formação, de conhecimento, que às vezes não é o que... Ou às vezes vai ser mais do mesmo, vai ser o que todo mundo vem fazendo e não dá um próximo passo. Então diferencial. É o que a gente está entendendo também aqui na prática, conversando com as pessoas. A gente, claro, dificilmente a gente vai estar na pele de entender as dores da cidade, mas quando o Washington fala de lugares menos assistidos, não é nem porque falta coisa ali, é porque não tem a devida visibilidade. As pessoas não estão vendo ou não estão ouvindo falar do que está sendo feito aqui, né? E é essa ideia que a gente vem inicial, assim, de entender o que está sendo feito que as pessoas não estão vendo, sabe? Inclusive no campus tem o curso de gestão comercial, gestão pública, e às vezes a gente tem que lembrar os alunos que tem esses cursos, né? Alguns alunos dos outros cursos, muita gente desconhece e a gente sempre faz questão de lembrar que tem esses 2 cursos que são muito bacanas. Façam gestão comercial, inclusive. E aí, os 2 cursos tem, se não me engano, existe um projeto, né, do campus, que é o Rede Nova, acho que vocês ficaram sabendo, né, sobre a incubadora de empresas. Vocês tiveram contato com algum professor do curso que explicou sobre... Eu não sei necessariamente se ele está no curso, mas nós conversamos com o Gleison, conversamos com o professor Walter também, né, a Tatiana. Sim, Tatiana. Letícia, agora a Ilma e... Então sim, bastante. Vocês acham que existe possibilidade de cooperação com o projeto de incubadora da Rede Nova? Com certeza. A gente precisa detalhar melhor, né? Entender um pouco de como foi construída a incubadora, quais são os desafios que vem surgindo. Porque, inclusive, teve uma oportunidade que eu conversei com a Tatiana e muito que ela me explicou sobre a incubadora é parecido com o que você estava explicando ali, né? De mentorar as pessoas que estão pleiteando um investimento. Sim. E aí eu achei bem legal, porque, tipo assim, parece muito com o que eles já tentaram fazer aqui no campus, né? Não. Antes de vir pra cá, a gente já tinha mapeado o IFRO. Era um dos pontos que nós queríamos visitar. E no primeiro encontro, nós já conhecemos o professor Gleison, assim. Voltou muito. Entendi. E nós fizemos questão de vir aqui visitar, para conhecer mesmo até as instalações. A gente viu uma capacidade técnica em termos de sala, de equipamentos disponíveis muito grandes, assim. Então tem um caminho aí para cooperação muito grande. Acho que a gente precisa entender um pouco de que lugar que nós partimos, né? Porque, um exemplo, para ficar bem claro,
a gente viu que aqui em Paraná existe uma cultura já de fazer suas hackathons, suas ideações, né? As pessoas, bootcamps, esses nomes assim. Acho que o próximo passo para dar para esses negócios pode ser uma conversa interessante para a gente ter, sabe? Assim, então, acho que a gente veio colher essas informações e eu estou já preparando para, né, começar a implementar o projeto de fato, incluindo muito IFRO nesse escopo. Espero que seja recíproco. Eu vi também na palestra que você deu, principalmente no momento em que o Marcos falou, uma preocupação com a parte social, né? E eu vi na página de vocês, no Impact Hub, tem bastante temas, né, de eventos que são promovidos para discutir coisas assim como as mulheres empreendedoras, a questão de LGBTs no empreendedorismo. Você poderia falar um pouco sobre isso, algum de vocês? Um dos segmentos aí do empreendedorismo que a gente fala muito, e eu até comentei, é o empreendedorismo de impacto, né? Quanto que a gente dá um retorno e ataca, na verdade, problemáticas ali que acabam caindo no cotidiano. Então, como que a gente tangibiliza algumas discussões. E aí a gente tem algumas não negociáveis, por exemplo, nas ações que a gente desenvolve, seja projetos, enfim. Então, ter em sua maioria, negócios geridos por mulheres. O quanto que a gente vê a diversidade ali, até em termos de equipe, sabe? A própria equipe do Impact Hub. Então, a gente tem 6 cargos de gestão, por exemplo, dentro do Impact Hub. 4 são mulheres, né? Então, o quanto que a gente se preocupa e tem cuidado com isso. A gente vai selecionar mentores. Beleza, são 4 vagas. Então tem que ter pelo menos 2 mulheres ali, no mínimo, né? Então, o quanto que a gente se preocupa com questões de diversidade, de equidade, inclusão, enfim. E principalmente não por... pode parecer até um termo pejorativo, não por cota, não, mas é porque a gente acredita muito que esses perfis, eles representam, na verdade, maioria de quem é inserido em todos os nossos programas. A gente tem um programa de aceleração de microempreendedor, o Salto, em que a maioria dos participantes são mulheres. Então, no momento em que a gente vai selecionar mentores para esses empreendedoras, a gente vai priorizar mentoras mulheres, né? Então, de 100% de participantes, para você ter uma ideia, 64%, chuto eu, são mulheres, são empreendedoras, são microempreendedoras. Desde aquela que tem sua lojinha no Instagram ali de roupas, até que tem uma empresa de comunicação e mídias, sabe? Então, a gente se preocupa muito com essas questões porque a gente olha muito para esse lugar de ser esse centro de empreendedorismo, esse centro de inovação social, né? Bacana. Alguma coisa completar? Não, acho que foi bem complementar essa questão. Eu tava pensando aqui um pouco também, né, que dentro dos programas que faço o Impact Hub, essa questão foi sempre basilar. Tanto que recentemente nós selecionamos 14 empresas para realizar investir a Amazônia Legal como um todo, né? Tem empresa do Amapá, do Tocantins, do Acre. E a gente fez como critério, e acabou que esse critério nós não precisamos agir de uma forma direta para ter um reforço ali, onde pelo menos 50% mais um fossem de pessoas não brancas ou de mulheres, porque isso veio de uma forma automática. E o que a gente identifica dentro disso é que existem muitos empreendedores que são desse perfil e que às vezes essa oportunidade não chegam até ele. Acho que é bacana enxergarem. Perfeito. Um lugar que abre isso. E a gente faz questão também de dar esse retorno, né? Isso é uma resposta, na verdade, né? Se parar para pensar, o número de inscritos num determinado programa, sendo, por exemplo, o número de mulheres ou o número da população LGBT, enfim, tu vê que é uma resposta, na verdade, para fora, para dizer, gente, para abarcar a realidade. Olha a quantidade de empreendedoras que tem aqui. Olha a quantidade. Então, a gente fala muito sobre isso. Isso é uma resposta da realidade. Só que quando a gente vê no dia a dia, não é a esse público que é dado a visibilidade, ou as oportunidades não chegam lá, né? Acabam chegando para uma minoria, na verdade. Sim.
E outro tema que ele é muito social, mas hoje em dia já virou tão prioritário, né, que é a questão ambiental. E você falou, como vocês falaram muito do programa do Hubs de Bioeconomia, né, principalmente o Washington, qualquer discussão, na verdade, de desenvolvimento da região norte obrigatoriamente passa por questão ambiental hoje, né? Então, tipo, nas pessoas que geralmente são atendidas ou são, estão participando dos programas do Impact Hub, existe uma espécie de mentoria para, sei lá, às vezes acomodar ou ver se qualifica o projeto dele com questões ambientais? O nosso recorte já parte daí. Já parte daí. Já parte daí. E quando ele não parte, é assim, essa acomodação que é feita de uma forma até prévia, vamos dizer, qual pré-seleção. E, na verdade, a gente coloca muito essa questão ambiental, né? Como olha para o norte, olha para o meio ambiente só. Acho que por muito tempo se pensou nessa questão do meio ambiente como um entrave. Tanto que a Amazônia já foi chamada do inferno verde em algum momento da história. Sim. Acho que a nossa tentativa é ver que há muitos negócios que são capazes de serem criados, dar retorno, a gente consegue gerar renda, dinheiro e uma vida saudável para as pessoas, alinhadas com o que a gente tem aqui, que é a nossa cultura, que é o pedaço da própria terra, assim. E quando a gente olha para a questão ambiental, vou até dar uma empilhada, né, para chegar até na questão piquiral também, sabe, assim. Porque a gente tenta fazer esse intercâmbio entre as duas pontas. Então, quando a gente fala até de empreendedorismo, a gente fala antes de bioeconomia, a gente também está enxergando para criação de capacidade intelectual nos lugares. Porque a gente entende que tudo bem, podemos ter os projetos ali relacionados às culturas que são típicas da Amazônia. Mas a gente precisa de pessoas que entendam muito bem de finanças, pessoas que precisam de marketing. Então, nós somos bem abertos a esses projetos. A gente entende também que, como nós somos uma visão mais alta de empreendedorismo, a identidade de uma sociedade está ligada a isso. Então a gente também abarca projetos até com perfil cultural, que muitas vezes não são colocados nesse bloco empreendedor, né? A gente vê, o próprio Festival de Parintins é um festival que movimenta milhões ali dentro. E a gente viu já com diversos projetos de artesanato que geram renda para as famílias, para as comunidades, gera coleta de sementes, o que precisa da floresta em pé até para produzir aquele produto, então toda a cadeia bem alinhada, é o momento em que elas mais vendem. Então a gente enxerga assim, tipo, poxa, é um evento cultural muito aliado com um perfil de empreendedor que a gente tem aqui nos negócios e que estão bem alinhados aí com essa ideia de manutenção da floresta em pé. Olha que ciclo interessante. Então a gente aumentar isso aí para virar uma roda gigante. Sim, mas mesmo, por exemplo, que você, igual você falou, o recorte de vocês é a de bioeconomia, né? Tanto que vocês falam bastante de projetos que trabalham com isso. Mas, por exemplo, muita gente na plateia que era do curso de ADS, inclusive que eu sou de ADS, e estavam se interessando, né, por questão de investimentos ou para tecnologia. E aí, por exemplo, a pessoa que está em bioeconomia, às vezes ela não tem uma formação na parte de finanças, e a pessoa que está em tecnologia não tem na parte de meio ambiente, etc. Aí a minha pergunta era nesse sentido, tipo, tem um onboarding deles. Na verdade, desculpa, Vini, quando a gente fala em o recorte, o olhar para a bioeconomia é nesse programa específico, tá? Mas ainda dentro desse programa específico, se a gente vê, por exemplo, um empreendedor que é de serviços, que faz muito sentido ali para o desenvolvimento daquela região, a gente vai olhar para esse negócio. E aí, seja da saúde, por exemplo, seja um serviço ligado à saúde, ou seja um software do pessoal lá de sistemas, um software que seja para monitorar um determinado aspecto da saúde. Eu não sei, desculpa, eu não sou muito da área, então eu vou dando exemplos bem rasos. Mas que seja isso, a gente viu que faz sentido, que vai trazer um retorno, na verdade, para aquele negócio, a gente vai olhar para ali. E claro, muito mais do que um onboarding, a proposta do programa é que haja realmente um acompanhamento e uma formação. Então, a gente está vendo ali que vai chegar um momento em que o negócio vai receber um investimento e a pessoa não tem um mínimo de finanças, a gente não vai jogar uma bomba ali na mão dela. A gente vai fazer um acompanhamento, a gente vai fazer uma mentoria, a gente vai dar uma formação para que ela tenha o mínimo de conhecimento para gerir aquele recurso, por exemplo, né? Então, enfim, tem toda uma trilha ali de conhecimento em que precisa ser acompanhado. Sim.
Durante a palestra, vocês comentaram sobre alguns desafios para se conseguir investimento na região norte, né? E uma delas é a desconfiança. Você pelo menos deixou entender que era uma espécie de desconfiança, né? Um excesso de critério, às vezes exigências demais por parte do investidor, mais do que às vezes o próprio governo exige na prestação de conta. Você acha que esse é o maior desafio? Gente, eu falei tudo, gente. Fala. Falou. Foram só 20 minutos, ficou condensado. Eu não colocaria exatamente como desconfiança, mas porque nesses fundos, eu vou citar aqui de onde vem esse grande capital, né? Internacionais. Há um critério ali relacionado ao próprio compliance da empresa, as questões de prestação de contas, o que essas pessoas, quando olham para negócio, estão olhando às vezes até para si próprio, assim, para uma realidade de negócio que diz respeito à cultura, ao espaço delas, ou até mesmo uma região do Brasil que é igual à nossa. E a realidade de grande parte dos negócios que estão surgindo na Amazônia e feitos por pessoas daqui ainda não condizem com esse escopo. Então, assim, há investimentos disponíveis, há investidores procurando lugares para investir, assim. Só que essas empresas não estão preparadas para receber esse nível de investimento, a expectativa que esses investidores têm. E o nosso trabalho aqui é muito mais de criar esse match, esse meio de campo. Mostrar aqui, olha, então vamos desenvolver essas empresas, ou então vamos diminuir essas expectativas aqui, ou até reformulá-las, assim. Porque muitas vezes esse programa não precisa ter um impacto grande, sim, não precisa ter uma escalabilidade gigantesca. Se ele estiver dando retorno ali para aquela comunidade dele, já está de bom tamanho, já é um bom começo. Eu acho que entendi, mas agora mais ou menos assim, uma coisa que a gente sempre escuta, né, dos investidores é que eles aconselham as pessoas a investir em algo que elas conhecem, né, e talvez porque eles não estão familiarizados, então é por isso que às vezes, né, rola isso. Entendi. Pensando por esse lado, no caso, né? Sim. Gestores devem coordenar e alinhar o seu trabalho com outras áreas técnicas, né? E isso que eu já tinha falado. Então, tipo assim, esses programas que vocês desenvolvem para poder treinar, se dá em qual fase ali do lançamento? É na aceleração? É em seguida? Quando que dá essa formação, essa parte de formação? Quando você fala formação, é pegar a pessoa... vamos aprender o que falta ali, né? Porque ela tem um domínio das regras de negócio dela, mas às vezes falta algo complementar ali. Olha, acontece de acordo com o que surge a necessidade. Mas vamos lá, sendo bem preciso, acontece no momento em que aquela ideia que foi gerada ali dentro de um projeto de TCC, que surgiu da cabeça do empreendedor, que ele fazia de uma forma informal, que virou um gosto, está criando uma escala tão grande que está precisando ser organizado a nível de negócio. Ele está precisando colaborar com alguma outra área, com alguma outra pessoa, e isso está precisando ser gerido. E também está crescendo a um nível que se precisa agora de um aparato financeiro, legal, toda uma questão de legislação, de documentação, de prestação de contas também, que isso aí a gente não é educado, né? A gente vai aprender os treinamentos e tudo mais, vamos visitar o Sebrae, o ME precisa prestar contas. Então, esse é o momento em que acontece exatamente. E nós também posicionamos nesse lugar. Quando a gente está trabalhando com empresas de médio e pequeno porte, o primeiro trabalho nosso é identificar quais são aqueles gargalos que estão impedindo naquele negócio de crescer. E boa parte desses gargalos passam por questões consideradas básicas da gestão de um negócio, como financeiro, fluxo de caixa. Eu vou te dar um exemplo bem pontual, assim, né? Quanto que entra, quanto que sai da empresa, quanto que sobra, se está tendo lucro ou não está. Muitas dessas pequenas empresas, elas têm uma percepção, vamos dizer, bem intuitiva, mas não tão práticas, assim, não consegue transformar isso em números. Então é um trabalho que a gente vai ter que fazer. Não tem como aquele negócio crescer, sendo que eu não consigo nem fazer uma projeção de quanto que eu vou comprar para daqui a 6 meses, assim. Só que a gente vê que o mais efetivo é que quando vão surgindo as necessidades. Tem negócios, que os empreendedores já sabem tudo sobre fluxo de caixa, entendem muito bem de marketing e tudo mais, e estão precisando agora muito mais a ganhar um perfil de representação daquele negócio para abrir portas junto a outros grupos dentro de expansão. A pessoa vira quase que ela deixa de ser tanto aquele gestor, né, prático ali, que está no dia do mão da massa, e vira quase um representante que está abrindo portas ali daquele negócio. Isso também é uma aprendizagem de relações públicas, assim, sabe? Então é uma coisa constante.
E depende também muito do projeto que a gente está desenvolvendo. A gente está falando nesse programa em caso específico. Mas tem alguns programas que a gente desenvolve em que já está desenhada ali a trilha, né? Então, por exemplo, tem um programa que é para investimento em negócios, o que já está rodando, que é o Lab de Impacto. Então, no Lab de Impacto tem ali já o momento em que vai ter as formações, que são as mentorias coletivas, depois tem as individuais, enfim. No salto, ali no momento de pré-aceleração, ele vai pegar desde oficinas de autoconhecimento até pitch, por exemplo. Então, ele tem... é o salto? Qual é o salto? O salto, acho que eu tinha comentado no começo, mas é um programa de aceleração para microempreendedor individual. Então, ele geralmente tem um parceiro nosso que ajuda aí na parte de execução com o aporte para que a gente possa contratar facilitador, mentor, enfim. E a gente entra com a execução. É um programa, na verdade, do Impact Hub Floripa, em que o Impact Hub Manaus tem uma autorização de uso, né, da metodologia. Essa metodologia são 10 semanas, então toda semana ele recebe uma oficina de um conteúdo específico, que aí vai de acordo com essas formações que você falou. Então começa desde autoconhecimento, passa por modelo de negócios, finanças, marketing, vendas, pitch, enfim. E aí durante o período de aceleração ele tem mentoria, né? Então durante 3 meses aquele negócio é feito um diagnóstico inicial de quanto que em média fatura por mês, e no final é feito um diagnóstico em que tu avalia, porque tu já tem que... A primeira oficina que tu recebe, tu já coloca em prática ali naquela semana. Tu volta para a segunda já para um laboratório de troca. Então, prática já vendo o que acertou, o que errou, enfim. Então, tem toda uma metodologia por trás disso de receber o conteúdo, coloco na prática no meu negócio e já avalio na próxima semana. E assim vou. E aí, durante essas 10 semanas, a gente consegue avaliar o quanto que já melhorou, por exemplo, de faturamento. Então, esse é um exemplo específico de um programa que a gente desenvolve. Bacana. Mas tem outros que cada um tem uma metodologia em que a gente vai inserindo ali esses conhecimentos, essa parte de formação, durante um determinado momento do projeto, né? Perfeito. Nessa visita de vocês já visitaram quais cidades de Rondônia? De Rondônia, a gente visitou o Ji-Paraná e o Fincacoal, porque a gente tem um programa lá com o Porto Ciruí. Que bacana. Organizar o Museu Paiterroê. Que legal. Sim. E Porto Velho. Passamos o em Porto Velho ali. Já deu pra ter um bom prospecto na viagem? Sim, estamos conhecendo o estado. Aham. Vocês querem... Então, eu queria primeiro agradecer, né, por vocês terem vindo. Fico muito lisonjeado pela conversa. E aí eu queria saber se vocês querem deixar um recado pros ouvintes, pros alunos também, que vocês vão estar em Paraná por mais 3 dias, certo? Isso. A gente está indo domingo já para Rio Branco. Vamos a Porto Velho e partimos para Rio Branco. De recado? E recado deixa? Às vezes para visitar a página, falar com a página. Bom, olha só. Além de visitar a página, gente, também acho que tem um convite para conhecer também o Impact Hub Manaus, para visitar a própria página do podcast, que nos recebeu tão bem. E também, eu acho que, imagino que os ouvintes são daquele campus, né? Acho que é para buscar entender como que aquilo que está sendo desenvolvido em sala de aula pode servir também para a sociedade. Porque se você achar que serve, é possível que isso vire um negócio em algum momento. Talvez ele pode ajudar essa ideia. Para os alunos de gestão, tá? O meu é um agradecimento, na verdade, receberam a gente muito bem desde... Cheguei segunda-feira. Desde segunda-feira a gente vem conhecendo um pouquinho mais da cidade. Não conhecia nada, confesso, antes de vir, assim, só o que a gente pesquisou antes. E em uma conversa inicial que a gente teve. Mas deu para ver um pouquinho mais do que é a cidade. Claro, bem pouco tempo, mas agradecer todo mundo que recebeu a gente super bem. O campus recebeu a gente assim, de portas abertas. Bacana. A gente fez bastante reuniões, foi bem produtivo. E eu acho que a gente sai com muita coisa mais claro assim, do que a gente quer fazer, o que a gente quer fazer junto. Volto a ser, porque eu sou bem repetitivo, volto a ser repetitivo no sentido de que ninguém faz nada sozinho. Então,
A gente acredita muito nessa força, nesse motor que é o empreendedorismo social e de forma coletiva, com parcerias estratégicas. Tem muitos professores daqui do IFRA que com certeza a gente vai entrar em contato depois. E acho que o recado para a comunidade acadêmica é isso, assim, concordo com o Washington quando a gente fala que a parte de formação acadêmica ela é uma etapa da tua vida e que é muito importante, mas o quanto que a gente aproveita tudo que a gente está aprendendo para colocar em prática, sabe? Para devolver para a sociedade. É um investimento que a própria sociedade está fazendo na gente. A gente fala em termos de Instituto Federal, né? Então, o quanto que a gente vai devolver isso depois que a gente sair daqui. Acho que é o principal, assim, mensagem que eu passo é aproveita as oportunidades e o olhar que tá se tendo para a Amazônia, sabe? A gente aproveitar esse olhar para que a gente mesmo esteja falando sobre isso. E não quem tá lá fora, só quem tá lá fora tá falando sobre as soluções para a Amazônia. A gente tem várias soluções aqui, então, e são desenvolvidas várias soluções aqui na academia, então como que a gente coloca essas soluções em prática, né? Perfeito. É isso. Gente, muito obrigado. Obrigado, gente. E é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação para os próximos vídeos e sigam o canal.